quero te convidar a estar de pé, reverência à palavra, para que você acompanhe junto comigo o texto que nós vamos ler. Um pequeno trecho apenas, versículo 8. O contexto começa dizendo os 37 valentes que Davi teve. Em outros contextos, em outras atualizações de palavra, de Bíblia escrita, vai dizer as últimas palavras do rei Davi, que começa lá em cima no verso 23, no capítulo 23. Está lá em cima dizendo as últimas palavras. Por que as últimas palavras? A gente já vai falar. Então, no capítulo 23, versículo de número 8, diz assim: esses são os nomes dos valentes que Davi teve: José e Macebete, filho de Taquimone, o principal dos capitões, e Eladino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram a beleza, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos e ficar com as mãos apegadas à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. Depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Tome teu assento enquanto eu oro. Pai, eu rogo o teu nome, meu Deus amado, acreditando no poder de tua palavra. Seja conosco, nos ensina, nos dê esclarecimento desta palavra ao nosso coração. Amém? O texto que nós terminamos de ler pode tomar assento, querido, é um texto escrito há 3.000 anos atrás. E esse texto traz para nós uma revelação muito profunda, uma revelação muito forte, que nós precisamos estar entendendo e redobrar a atenção para compreender o que Deus quer falar conosco através desta palavra. O que este texto traz para nós, desta revelação, é que nesse tempo Davi decide trazer diante do seu reinado um acerto de conta, um prestar de conta para a sua nação. A Bíblia vai dizer algo muito importante, que Davi reina sobre Israel por 40 anos. Por 40 anos Davi está reinando sobre a nação de Israel. E durante cada ano da sua vida, Davi se prepara diante da nação para trazer a memória daquilo que havia acontecido durante todo o ano, como qualquer presidente faz no seu país. Terminou o ano, ele vai trazer uma retrospectiva dos fatos, do acontecimento, do que perdeu, do que ganhou, do que deixou de ganhar, das negociações, dos fechamentos, enfim, Davi vai fazer isso. Porém, a Bíblia não relata os 39 anos, nada foi escrito durante os acontecimentos de 39 anos de Davi. Apenas este ano que Davi vai trazer este relatório. Por que, apóstolo? Porque durante 39 anos Davi não vai falar de pessoas, Davi vai falar de coisas, de fatos, de negócios, de objetos. Agora, nesse tempo, Davi muda, ele já não vai falar de coisas, ele vai falar de ser humano. O que a Bíblia vai me ensinar neste momento? Que Deus não tem negócio com coisas, com objeto. Deus tem negócio com pessoas. E quando pessoas estão envolvidas na obra, Deus faz questão de trazer à memória aquilo que nós fazemos. Mas antes de eu prosseguir a mensagem, eu quero voltar atrás em algo muito importante que acontece na vida de Davi. Esse texto que nós lemos fala sobre 37 valentes de Davi, meu pastor. Porém, Davi não tinha apenas 37 valentes. A história vai dizer que Davi tem 50.000 valentes. Por que é que a Bíblia só vai relatar 37 valentes? Eu vou entender na minha cabeça de crente que todo aquele que faz a diferença no reino de Deus, que não está apenas para fazer volume, eu vou dele é lembrado. Quem vem para fazer volume, ninguém sabe o nome dele, mas
quem faz a diferença, ele é chamado pelo nome. E neste momento, Davi agora, ele vai citar o nome no seu edital de 37 homens que não estavam fazendo volume no seu exército, mas estavam fazendo a diferença. Apóstolo, o que significa isso? Que o meu nome só vai ser chamado pelo Eterno quando eu deixar de fazer volume, quando eu deixar de estar apenas porque tenho que estar, e eu começo a fazer a diferença, eu começo a marcar o meu tempo, eu começo a fazer algo que ninguém faz, eu começo a dizer algo que ninguém diz, eu começo a ouvir coisas que ninguém ouve. Nesse tempo o meu nome será lembrado. Deixa eu voltar agora mais um detalhe. Dentro dos 37 valentes de Davi, que você acabou de ler no contexto, presta atenção, eu gostaria que você redobrasse a atenção. Dentro de 37 valentes, a Bíblia vai dizer que Davi destaca 3. Davi destaca 3 valentes. Por que é, apóstolo, que Davi destaca 3? O que tem a ver essas 3 pessoas? Eu quero voltar lá no passado, quando Davi ainda me lembrava de dizer alguma coisa diferente tem desse menino. Olha como ele me adora, olha como ele me compara, olha como ele me chama. Eu tenho um segredo com ele. Ei, se você está me ouvindo, entenda, Deus só tem segredo com quem tem segredo com ele. Deus só tem intimidade com quem tem intimidade com ele. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, pega um chumbo de azeite e vem. Eu vou entender uma coisa, pastor. Se Deus disse para Samuel vai, significa que Deus ia chegar depois. Mas quando ele disse vem, é porque Deus já estava com Davi. Ele vai dizer ao profeta: vem derramar o azeite. Sabe o que acontece lá em Belém? A primeira unção sobre a vida do menino foi dividido em 3 partes, 3 etapas da vida de Davi e 3 unção em localidade diferente. Talvez você não vai entender porque Davi seleciona 3 valentes. É porque tudo começa quando é menino, tudo começa lá atrás. Deus não está chamando você agora, ele já chamou faz tempo, só você que não entendeu. Davi está pastoreando as ovelhas do papai dele, e Deus fala ao profeta: vem. O profeta chega na casa de Jessé e diz: cadê o esposo? Está lá bonito, forte, todo parrudão. Jesus vai falar, Deus vai falar: aí, você está olhando segundo o teu olhar, agora experimenta olhar com o meu olhar. Ele disse: opa, não é nenhum deles. Acabou os meninos? Ele disse: não, tem um magrinho, tem um raquítico, é pastorzinho que eu vejo. Chama ele. Ninguém senta na mesa enquanto o menino não chega. A primeira unção não vem de qualquer jeito. A primeira unção vem com uma ordenança divina. E o menino chega, meu pastor. Quando o menino chega, que senta na mesa e que o profeta passa o olho nele, Deus fala: é esse aí. A primeira unção acontece em Belém, é derramado o azeite. A partir dali, Samuel diz: olha, guarda segredo, porque esse menino vai sofrer perseguição. Saúl está reinando, mas Deus fala para Samuel que rejeita ele, e agora ele escolhe o rei, um menino. Por que Deus escolhe um menino? Confrontar a mente humana. Deus sempre vai nos confrontar. Quando nós achamos que somos um bambambam, Deus abate. Quando nós achamos que podemos tudo, Deus nos para. Deus vai nos confrontar dia após dia. O menino recebe a primeira unção. Apóstolo, onde é que acontece a segunda unção? O menino cresce, e depois que o menino cresce, ele agora se torna genro do rei Saúl. Rei Saúl persegue agora o rapaz. Rei Saúl agora morto de ciúme, irado, revoltado, persegue. A Bíblia vai dizer que Davi recebe a segunda unção. Aonde, apóstolo? Lá em Hebron, região de Judá. Ele leva a segunda unção para reinar em Judá. Ah, meu Deus do céu, quando ele recebe aquela unção, ele começa a cuidar daquele povo. E depois, como se não bastasse, os anciãos de Jerusalém decidem que Davi tem que tomar conta de todo Israel, meu pastor. Agora vem a terceira unção. A terceira unção vem lá em Israel. Davi reina nas 3 unções. Quando ele está debaixo das 3 unções, que eu costumo dizer que é debaixo de uma dimensão sobrenatural, que o homem carnal não entende, que o material não vai ver, é aonde Deus está te levando. Davi agora tem um exército. Ele vai separar 3 homens. Qual é o nome deles, apóstolo? O primeiro
José de Bassebete, o segundo Eleazar e o terceiro chamado. Quem era José de Bassebete? Um dos melhores valentes de Davi. A Bíblia agora vai contar uma história única e linda. José de Bassebete está em um local onde os filhos de Israel estão com ele. Filhos de Israel, em outras traduções, quer dizer o exército do rei Davi. Quando os filisteus, 800 homens, vêm em direção a José de Bassebete, sabe o que acontece com o exército do rei? Ele sai correndo. Somente José de Bassebete fica. A Bíblia vai dizer que ele pega a sua lança e com uma única lança ele mata 800 homens. Apóstolo, me explica isso. O nível de unção que estava sobre Davi, a excelência da unção que estava sobre ele, é repartida entre os 37 homens. Porém os 3, meu pastor, eles têm intimidade com o rei. E aquele que tem intimidade com o rei, ele vive debaixo de uma unção diferente. Aquele que tem intimidade com o rei, ele tem uma unção chegada. José de Bassebete agora acaba com 800 homens. Ele entra para a história. E a Bíblia vai dizer, naquele dia o Senhor deu livramento a Israel. Agora vai acontecer algo inusitado. O segundo valente chamado Eleazar. O que acontece com Eleazar, apóstolo? A Bíblia vai relatar algo tremendo sobre ele. E sabe quem é que estava contando essa história? Era o rei Davi. Ele estava no dia da prestação de conta. Lembra que ele agora não está lembrando de coisas, ele está lembrando de pessoas. Ele está diante da nação israelense e estava trazendo à memória os feitos dos valentes dele. E diz assim ao povo: agora eu vou falar sobre Eleazar. Sabe o que Eleazar é capaz de fazer? A Bíblia vai dizer que os filisteus atacam eles, e mais uma vez os filhos de Israel correm. O que acontece nisso, apóstolo? O exército de... meu Deus, o exército de Davi, pastor, eles veem o soldado e eles correm. Eleazar fica. A Bíblia vai contar algo lindo.